Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, na sua família, no seu lar, porque onde a paz do Senhor, ela reina, a gente não sente falta de coisa alguma, o Senhor nos completa, e isso é muito bom. Em Cristo, nós temos toda a perfeita completude que a gente precisa para seguir em frente. Que Deus te fortaleça mais e mais nessa caminhada. Muito obrigado pelo carinho de nos deixar entrar no seu lar, para que juntos a gente possa adorar o Senhor, reverenciando o nome do Senhor, aprendendo mais dessa palavra tão maravilhosa que nos encoraja e nos fortalece. A Bíblia, a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, você já vai abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 1, porque nós vamos falar a respeito de consolo. E sempre que a gente pensa a respeito de consolo, claro que a gente lembra de tribulações, tristezas, pessoas que precisam ser consoladas. E muitas vezes nós até falamos e usamos como um jargão, até por conta da repetição, da familiaridade, a gente diz, eu sinto muito, mas na verdade a gente não faz ideia quando uma pessoa que está passando por tribulação, por lutas, perseguições, a gente não faz ideia o que ela está sentindo. Então, nós vamos aprender na palavra do Senhor a sermos gratos, a importância de sermos gratos a Deus, mesmo em meio às tribulações, e você vai ver que nesse contexto aqui o apóstolo Paulo, ele supervaloriza a gratidão, a oração, que é muito mais importante, porque as tribulações fazem parte da vida de qualquer pessoa, mas as orações, a gratidão é para um público específico, para quem conhece ao Senhor e sabe que pode confiar nele e que esse consolo vem do alto. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Jesus. Mais uma vez nós oramos, falamos contigo, te agradecendo, Senhor, pelos teus feitos nas nossas vidas, te agradecendo por mais um dia de vida, te agradecendo pelas lutas do dia a dia, pois reconhecemos a grandeza do teu poder, do teu cuidado, Senhor, porque se chegamos até aqui, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então receba, Senhor, a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio que pertence ao Senhor. E nos faz lembrar que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Obrigado, Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Fala conosco por meio da tua palavra, pois nós clamamos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Antes da gente entrar em 2 Coríntios, no capítulo 1, eu quero deixar um carinho aqui muito especial, um abraço virtual, mas muito sincero, a todos os meus amigos da GR Games, ao Ed Júnior, que sempre acompanha, sempre comenta, dá um feedback. Deus te abençoe, Ed, na sua luta, nas suas lutas diárias, que Deus te proteja a cada dia. Meu amigo Jean, meu amigo Eduardo, Juan, toda a equipe aí da GR, um forte abraço. Também meu amigo da L7, o Idalmo, que também tem acompanhado, tem lido a palavra do Senhor. Então, receba o meu carinho de maneira muito especial, Idalmo, e que Deus te fortaleça mais e mais na sua caminhada e na vida de todos vocês que estão nos acompanhando. Claro, Igreja Batista Esperança, a todos os membros congregados, vocês que fazem parte aí dessa caminhada de forma fiel, honrando sempre ao Senhor Jesus. Segundo aos Coríntios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele começa essa segunda carta aos Coríntios falando de algo muito importante. Ele vai enfatizar, você vai ver que em alguns pontos as tribulações elas serão evidenciadas, mas o mais importante é aquilo que o apóstolo Paulo mais valoriza, que é o que a gente precisa aprender. Porque como eu falei nas orações antes da gente dar início, eu faço questão de lembrar, todos nós estamos sujeitos a tribulações, a provações, a algum tipo de sofrimento, mas o mais importante não é isso. O mais importante é como nós olhamos para a palavra de Deus e se sabemos de fato lidar com todas as tribulações e provações. Olha como o apóstolo Paulo ele vai desenvolvendo esse contexto e a dependência que ele tem de Deus e das orações. A palavra do Senhor diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Recentemente eu enfatizei aqui numa perspectiva o consolo
principalmente para aquelas pessoas que perdem entes queridos, como a gente precisa do consolo de Deus para poder consolar as pessoas. Hoje eu quero enfatizar de uma forma mais ampla, porque não é apenas o consolo numa situação drástica, difícil, de perda, mas em todas as áreas, porque se a gente entender esse consolo de Deus, não importa as suas lutas, você receberá esse consolo sobrenatural que só o Senhor pode dar. E o apóstolo Paulo diz, já deixando claro, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Então o consolo vem de Deus e nos fala no versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações. Percebam, não é somente momento de tristeza, mas nas tribulações. O que são tribulações, pastor? São as provas do dia a dia que você passa, que você enfrenta, eu não tenho dúvidas disso, que todos nós enfrentamos. É por isso que a palavra de Deus ela é viva, por mais que a gente olhe um texto várias e várias vezes, a gente precisa lembrar e colocar em prática. Eu já ouvi muito a respeito de pessoas que têm um bom coração, uma boa intenção, em dizer que sente muito quando a gente passa por uma prova específica, mas na verdade quem sente muito mesmo é Deus, porque Ele se compadece de nós. A gente pode até fazer ideia do sofrimento de alguém, das lutas, mas sentir muito só aquele que concede toda a consolação. E a palavra do Senhor diz que para toda tribulação, o Deus e Pai de misericórdias é também o Deus de toda a consolação. O que é que Ele faz? Ele nos consola em todas as nossas tribulações, todas elas, para que com a consolação que recebemos de Deus, olha só, quem tem experiência com o Senhor, quem experimenta de fato todas as consolações que vêm de Deus para poder ajudar outras pessoas. Percebam como isso casa com os nossos últimos assuntos abordados aqui? Inclusive, já abro um parêntese aqui, se você não acompanhou, já está no canal, você pode seguir aí a ordem que você quiser, assistir quando você quiser. Olha aí, um verdadeiro serviço de streaming gratuito e espiritual para abençoar a sua vida. Então, nós aprendemos em um ciclo de uma série de mensagens a respeito da autoridade da palavra de Deus, da autoridade do nome de Jesus e da autoridade do crente. Então, eu dividi de uma forma bem dinâmica, onde para cada tema você tem 2 mensagens objetivas para ajudar você. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like, o seu gostei, compartilhe, comente à vontade. O mais importante é que Deus possa te consolar e te abençoar com a palavra dele. Então, notem como tudo isso se encaixa. A palavra de Deus diz que Deus nos consola em todas as tribulações, nos submetemos a Deus, a autoridade da palavra dele, do nome dele, para que com a mesma consolação que a gente recebe de Deus, o que é que a gente faz? Na autoridade do crente, na autoridade do Espírito Santo, a gente poder consolar as pessoas que estão passando por tribulações. É o que o apóstolo Paulo fala. Então é uma carta, o início de uma carta que traz encorajamento e consolo aos cristãos lá em Corinto. E como a palavra de Deus é viva, ela fala conosco de maneira muito clara. E diz mais: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, olha só que coisa interessante, Cristo sofreu, sendo o Deus encarnado, Cristo sofreu. Por que nós não haveríamos de sofrer também? Quem somos nós melhores do que Cristo para não passar por nenhuma tribulação? Então o apóstolo Paulo nos faz lembrar que assim como, olha o comparativo, os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Olha, se encaixando aí, a autoridade de Cristo, nos submetemos a Cristo, já não somos mais nós quem vivemos em nós, mas Cristo vive em nós. Então, se sofremos como Cristo, comparativo, então seremos consolados como Cristo foi em todo o sofrimento. O apóstolo Paulo traz aqui essa recomendação. E mais, isso transborda nas nossas vidas. Se somos atribulados, versículo 6, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês também, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então, repare que qualquer pacote furado, qualquer bênção furada, até porque não existe bênção furada, né? Bênção é sempre completa, mas qualquer camuflagem, qualquer ideia de uma bênção camuflada, dizendo que você não está aqui para sofrer, porque você está na autoridade de Cristo, você é filho de Deus, você é filho do Rei.
A Bíblia fala que todos nós padecemos, todos nós sofremos. Com o apóstolo Paulo não foi diferente. E ele deixa claro isso, por quê? Porque quando nós sofremos, nós amadurecemos. Quando nós passamos por tribulações, nós amadurecemos com o consolo que experimentamos de Jesus para poder consolar os outros e mais, suportar com toda a paciência o sofrimento. Aí eu já remeto também para o nosso tema anual, que fala justamente da esperança. O nosso Cristo é um Cristo de esperança. Nós temos que ter esperança em Jesus. Então, quando passamos por provas, por tribulações, a palavra fala no versículo 6, que pela paciência, Deus nos dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que o apóstolo Paulo passou, que o nosso Cristo passou. Mas isso dependerá de você, o quanto você se submete à autoridade da palavra de Deus. Não basta ouvir a palavra de Deus, não basta apenas admirar a palavra de Deus. Nós temos que ouvir, crer nessa palavra, tomar posse dessa palavra, para que a nossa caminhada seja realmente, de fato, viva na esperança de Cristo com toda a paciência. E ele fala a respeito da esperança no versículo 7, que a nossa esperança em relação a vocês, aos cristãos lá em Corinto, ele diz, está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Tribulação, consolação, sofrimento, consolação, tudo isso está interligado. Porque apesar de ser uma igreja, talvez uma igreja muito numerosa, uma igreja de fato que tinha um destaque muito grande naquela região, eram pessoas que passavam por dificuldades, por tribulações. Assim como o apóstolo Paulo também passava, estava tendo aí um laço de empatia. O apóstolo Paulo se identificando com aqueles irmãos em Corinto e vice-versa, que é o que precisa acontecer com nós. Eu passo as minhas lutas, as minhas provações e estou aqui estimulando você a ter experiência em Jesus para ser consolado por Cristo através da palavra dele. Com a mesma consolação que eu sou consolado na autoridade do Espírito Santo, eu quero consolar você através da autoridade da palavra de Deus, para que você faça a mesma coisa. É por isso que o crente está sempre seguindo em frente, sempre olhando para Jesus, independente das suas lutas. Aí ele diz no versículo 8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Mas espera lá, pastor. O apóstolo Paulo traz esperança, agora chega o momento que ele diz que quase perde a esperança. Como é que funciona isso? É aqui que tem uma chave crucial para o nosso entendimento como Cristo trabalha nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, assim como eu e você, nós somos seres humanos. Em vários momentos das nossas vidas, a nossa fé pode estar num pico elevado, a depender das tribulações, a gente pode ter aquele momento que a gente desaba. Primeiro, a gente não é robô. Segundo, nós somos humanos e Deus nos dotou de sentimentos. Nós temos emoções. Então, vai ter momentos nas nossas vidas que a gente vai chorar, que a gente vai se prostrar, mas não vai permanecer chorando e nem permaneceremos prostrados. Por quê? Porque somos consolados por Cristo. Onde é que a Bíblia fala que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor? No novo céu e na nova terra. Quando todas essas coisas passarem, aí sim a Bíblia fala, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas enquanto estamos nesse corpo corruptível, nesse corpo mortal que sente dor, que ainda está sujeito às penalidades do pecado da carne mortal, porque o corpo adoece, o corpo envelhece, nós vamos sofrer. E vai ter momentos que a gente pode até olhar para um lado, olhar para o outro, perder realmente as esperanças. Mas a gente acorda logo com o consolo que Jesus nos tem dado, olhamos para ele e seguimos em frente. O apóstolo Paulo passou por tamanha prova que ele disse, vocês conhecem, não quero que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Não perder a esperança em Jesus, mas o apóstolo Paulo achou realmente que ele iria morrer. E ele disse no versículo 9, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, olha ele explicando, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, ele dá a razão, ele mostra que ele chegou a perder as esperanças, mas ele entende, ele supervaloriza o consolo que veio de Deus e a esperança que logo ativou
aquele senso de responsabilidade que ele tinha para com Deus. A nossa sentença de morte já tinha sido decretada. Por isso eu entrei em desespero, eu realmente, aos olhos humanos, bati o martelo, eu iria morrer, mas isso foi necessário, olha o que ele diz, para que não confiássemos em nós mesmos. É aquele momento que tudo está perdido, que a gente olha e pensa que tudo está perdido. Não tenho mais força, Senhor, vou desistir da caminhada, nada dá certo, está tudo perdido, não tem mais jeito. É aí que olhamos firmemente para Jesus. Claro, deveríamos olhar o tempo todo, não esperar que essas coisas aconteçam. Mas olhar firmemente para Jesus significa dizer, olha, Senhor, que bom que isso acontece para que eu não confie nas minhas forças, não confie na minha carne, mas para que eu possa olhar para o Senhor e confiar apenas e tão somente em Ti, que ressuscita os mortos. Olha que poder tremendo Deus tem. Olha como isso traz consolo e esperança. E aí ele diz que mesmo tendo passado pelo que passou, achando que não iria suportar, mesmo com a sentença de morte decretada, o versículo 10 diz, mesmo assim, Ele nos livrou. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Deus nos livrou e não somente isso, porque o nosso Deus é vivo, Ele trabalha constantemente, até quando a gente dorme, o apóstolo Paulo diz, e continuará nos livrando de tal perigo de morte, mesmo que a sentença seja decretada. Quando nós olhamos para nós mesmos, para as circunstâncias, para tudo aquilo que nos rodeia, a gente diz assim, ó, pronto, eu não vejo mais esperança nenhuma em mim, nas circunstâncias. O martelo, a sentença já foi decretada. Mas espera lá, aquele que ressuscita os mortos diz para eu não confiar em mim, mas confiar nele e continuar seguindo em frente, tendo todo o consolo e toda a esperança que vem dele, porque ele ressuscita os mortos e continuará nos livrando, porque é assim que Deus trabalha, é assim que Deus age ao nosso favor. E ele diz no versículo 11, finalizando esse contexto, enquanto vocês, e isso aqui é muito importante também na caminhada, no consolo, enquanto vocês nos ajudam, olha que ajuda tremenda o apóstolo Paulo recebia dos cristãos em Corinto, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta a orações de muitos. Aqui Paulo não generaliza não, viu? Não coloca, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, muitos darão graças. Ele não diz que todos darão graças, mas ele diz que muitos darão graças. Aqueles que realmente oram, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão na brecha falando com Deus o tempo todo ou sempre que solicitado, ele diz que o favor que é concedido a ele, e isso será visível através das respostas das orações de muitos, não de todos, mas daquele que permanece fiel no nome de Jesus. Aqui eu já abro um parêntese claro, muito claro, a gente sempre nas quartas-feiras a gente se reunia, vamos voltar a esse momento de reunião presencial, mas ainda não dá para voltar por conta de todos os protocolos, as medidas de segurança que nós estamos adotando e respeitando, claro, mas a gente sempre tinha esses momentos de orações nas quartas-feiras na igreja presencial. Mas notem que você que faz parte do grupo de oração e intercessão, a gente continua orando dia após dia, todos os dias, domingo a domingo. Todos os dias de maneira muito particular, individual, mas às 22 horas todos juntos, em comunhão, no mesmo propósito, lançando sementes, falando com Deus, porque a gente acredita no poder de Deus através da oração. A gente acredita que Deus age através da oração, que Deus consola, conforta através da oração, que renova as nossas esperanças através da oração. E isso não foi diferente na vida do apóstolo Paulo e para com aqueles irmãos lá em Corinto. Paulo recebia o consolo de Deus através das orações, isso era evidenciado através de um testemunho, e os cristãos em Corinto também eram consolados porque o apóstolo Paulo orava por eles. Então isso é muito importante. Enquanto vocês nos ajudam, estou passando por luta, por prova, mas vocês têm ajudado com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Não deixe de orar, porque quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente descansa, quanto mais a gente espera no Senhor, o consolo de Deus é real nas nossas vidas. Isso traz bom ânimo,
revigora as nossas forças e nos ajuda a consolar os outros com a mesma consolação que temos recebido do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sei o que você está passando, não sei quais são as suas lutas ou tribulações, mas eu posso orar por você, eu posso orar por esses mais de 800 inscritos no canal e dizer: Senhor, com a mesma consolação que o Senhor tem me dado, na autoridade do Espírito Santo, consola cada um dos inscritos do canal, Senhor. Consola aqueles que irão se inscrever também, Senhor. Consola aqueles que estão passando por tribulações, aqueles que fazem parte da Igreja Batista Esperança, todos os membros e congregados, os meus amigos, Senhor, dos grupos que participam, os meus amigos pastores, toda a minha família, os meus familiares. Olhe como isso já traz uma perspectiva de ânimo. E essas pessoas que são consoladas pelo poder do Espírito Santo, com certeza irão testificar, irão testemunhar a ação de Deus, daquele que mesmo diante das sentenças do mundo, tem decretado a morte para nós, a morte para quem quer que seja, ou tem decretado que não há mais solução para aquele problema, para aquela tribulação. O nosso Deus é quem dá a palavra final. A Ele nos sujeitamos, a Ele nos submetemos. Toda a autoridade, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Cristo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.